Esse é o modelo S8 da Comen, um equipamento que é 4 em 1. Nós temos um desfibrilador cardioversor, nós temos um monitor, nós temos um marca-passo e nós temos um DEA. 4 equipamentos dentro de um só. Esse equipamento aqui é um equipamento muito versátil da Comen e ele me dá muitas possibilidades. Vamos iniciar o equipamento no modo monitor. Seleciono aqui meu botão rotacional e ele vai inicializar o software fazendo alguns testes. Pronto, o equipamento agora já está completamente inicializado. Aqui nós vamos ter as medições dos parâmetros principais do meu paciente. Então, eu posso usar esse equipamento como um monitor multiparamétrico. Eu tenho aqui na lateral do equipamento a condição de conexão dos cabos e ele vem com a opção de eu colocar cabos ou pré-configurar ele com mais acessórios. Na parte traseira do equipamento nós temos uma alça para colocarmos ele beira-leito para ser um equipamento de transporte. Nós temos nossa bateria removível. Do outro lado aqui nós temos a conexão para as nossas pás, seja as pás permanentes ou seja as pás para uso das pás descartáveis. No caso aqui eu conecto o cabo das pás descartáveis ou esse cabo das pás permanentes. Voltando ao equipamento à sua parte frontal, nós temos aqui algumas configurações, né? Nós temos a impressora térmica, nós temos também nosso botão rotacional, onde nós podemos fazer a seleção de todo o nosso equipamento, parâmetro por parâmetro. E eu tenho a opção também de desfibrilação bem aqui próximo. Então, iniciando o equipamento, ele tem 2 alarmes visuais, um alarme visual que é relacionado aos alarmes fisiológicos e tem um alarme relacionado aos alarmes técnicos do equipamento. Tem essa alça superior de transporte para fazer a locomoção do equipamento. Eu tenho alguns botões de acesso rápido, né? Tem o botão de mudação, onde eu vou fazer a alternância entre o canal de leitura de ECG ao ponto de ele chegar na configuração de pás, leitura pelas pás. Eu tenho também aqui meu botão de eventos, onde eu vou registrar todos os eventos. Botão de pausa de alarme. Vocês percebem que quando eu alterei aqui, o alarme foi acionado. E quando o alarme foi acionado, eu posso vir aqui e pausar esse alarme. Temos também aqui a opção de iniciar manualmente a PNI. Esse equipamento ele vem com suporte de PNI. Conecto o PNI, faço o início manual desse PNI. Eu tenho a opção também de habilitar 12 canais. O software tem que vir configurável e ele vem com a habilitação de 12 canais. E eu tenho o meu menu de acesso a todas as informações, né? Nesse menu eu posso ter acesso à gestão de pacientes, configurações de alarme, ver todos os eventos que foram registrados, configurar a minha tela, volumes. Eu já tenho uma série de configurações que eu posso usar, né, e posso modificando por meio desse menu principal. E eu tenho aqui os nossos outros modos. Eu tenho o meu modo monitor, que é esse que está habilitado. Rotacionando, eu tenho o modo Pacer, que é o modo marca-passo. Aqui eu tenho a minha configuração da quantidade de miliamperes para aquele pulso específico de marca-passo e quantos pulsos por minuto, a velocidade, né? Quantos pulsos por minuto eu desejo habilitar para esse equipamento. Então, rotacionando aqui o meu botão, eu consigo selecionar minha faixa de MA e eu consigo selecionar também a minha faixa de pulsos por minuto. Aqui eu tenho uma contagem do tempo que eu iniciei o equipamento, fazer uma contagem do tempo que o equipamento foi ligado. Eu tenho também o modo, nesse equipamento, o modo DEA. Conectar o cabo do eletrodo. Ele pede eu substituir o cabo, colocar o cabo de pás descartáveis e conectar o cabo, as pás descartáveis, no paciente, para poder realizar a leitura. Aqui ele vai fazer todos os dados Conectar o cabo do eletrodo. Passo a passo que é necessário para poder realizar a manobra para esse paciente. E eu tenho aqui meu modo de desfibrilação. Eu tenho o modo de desfibrilação de 1 a 360,
onde eu posso vir aqui e alternar entre o pulso que eu quero, a corrente, quantidade de corrente de joule necessário para efetuar uma carga. E eu posso fazer isso também usando as minhas pás. Eu tenho aqui minhas pás, elas são removíveis. Eu tenho nas minhas pás um botão de carga, eu tenho nas minhas pás um botão de aumentar e diminuir a quantidade de carga. Então, se eu aumento aqui, automaticamente na minha tela, eu tenho um aumento da quantidade de joule. Eu posso realizar a carga pela própria pá e eu posso disparar pela própria pá. Ou seja, todo o manuseio do equipamento pode ser realizado pelo próprio médico no uso do equipamento, sem necessidade de outras pessoas virem realizar o ajuste. Ele mesmo, nas próprias pás, pode realizar esses ajustes. E as nossas pás são pás intercambiáveis, são pás em que nós podemos usar no modo pediátrico e no modo adulto. No meu modo desfibrilador, eu tenho, além dessa opção que eu posso fazer manualmente, o aumento e diminuição da minha quantidade de joule, como também eu posso fazer o uso dos meus pré-configuráveis. Então aqui eu tenho um acesso rápido, uma configuração muito mais rápida. Então se eu quiser, por exemplo, fazer um disparo de 200 joules, eu seto aqui em 200, simplesmente carrego e efetuo o disparo. Esse equipamento ele contempla até 360 joules no modo bifásico, que é o uso da tecnologia bifásica, onde eu tenho um pulso de onda sendo enviado, uma carga sendo enviada do apex para o estéreo e retornando do estéreo para o apex, que são as duas pás. E assim eu consigo ter muito mais eficácia, com menos risco e com menos danos colaterais ao meu paciente. Esse equipamento contempla o modo 360 joules no modo bifásico. É um equipamento que contempla uma saída de áudio frontal e eu contemplo também aqui um microfone, onde eu habilito a gravação durante 60 minutos por paciente do procedimento de manobra cardiorrespiratória ou manobra de ressuscitamento desse paciente. Então eu tenho aqui a opção de gravar até 60 minutos por paciente e eu consigo fazer esse armazenamento para evidências do que realmente foi realizado durante o procedimento. Então, é um equipamento muito seguro, o equipamento ele contempla protetores laterais, em que ele realmente foi feito para resistir a alguns tipos de impactos e vibrações. É um equipamento que foi projetado para ser usado desde o procedimento em ambulância móveis, em ambulância para fazer atendimento em rua, em loco, como também para chegar e adentrar o centro do UPS, adentrar um centro cirúrgico, um equipamento que vai contemplar nele próprio o modo de monitorização. Então, me evita ter mais de um equipamento ocupando, por exemplo, uma ambulância, onde eu posso ter apenas esse equipamento que vai me dar uma gama de variedades de medições e que eu posso usar ele da melhor forma possível. Então, esse aqui é o modelo S8, apresentação breve para vocês. Mais para frente eu vou fazer outros vídeos onde eu vou mostrar alguns detalhes do software dele e alguns outros detalhes dos testes de rotina, testes que são necessários ser realizados, quais são as configurações específicas desse equipamento. Então aguardo vocês nos próximos vídeos. Desde já, muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus.